Você está ao vivo. Olá! Olá! Estamos mais uma vez aqui. Dessa vez nós vamos falar sobre envelhecimento. Como nós temos nos preparado para envelhecer. A cada dia que passa a gente fica um pouquinho mais velho, né? A gente não consegue ficar mais novo. Porém, a gente pode envelhecer no corpo, né? Que é um processo natural, processo de envelhecimento. Tem algumas características que são próprias dessa fase de envelhecimento. O nosso corpo ele vai declinando um pouco em algumas das suas funções, mas a gente pode manter uma qualidade de vida e pode manter a nossa mente jovem, né? Pode manter o nosso corpo saudável, pode se preparar melhor para esse envelhecimento, para o envelhecer com saúde. E hoje falando um pouquinho sobre esse tema, mais uma vez com a Gisele aqui com a gente, para trabalhar um pouquinho juntas esse tema tão interessante, que é sobre envelhecimento. Você falando aí, Claudiana, sobre manter uma mente jovem, e isso me fez pensar nas aulas de neuro, quando fala sobre essa questão do cérebro envelhecer ou não envelhecer. Porque nós sabemos que a velhice, a idade aumentada, nos traz algumas dificuldades em termos de posicionamento do cérebro, assim como que o nosso cérebro passa a funcionar diante desse envelhecimento, né? E tem algumas questões, algumas doenças psicológicas, ou não chamaríamos de doença, mas alguns transtornos, algumas dificuldades psicológicas que acontecem por causa desse envelhecimento do cérebro. E o envelhecimento do cérebro se dá por causa da idade, mas se dá também por conta de não cuidados durante a fase ali da juventude, na fase adulta. E às vezes nós nos esquecemos de cuidar desse órgão que é essencial à nossa vida. Então, por falta de cuidados e de estímulos, o cérebro começa então a envelhecer. E podemos podemos nos livrar desse envelhecimento do cérebro, nós podemos retardar esse envelhecimento do cérebro, né? Com algumas medidas, com alguns cuidados, com algumas coisas que nós podemos fazer para evitar esse envelhecimento. Então, retardar, ou seja, prolongar o quanto mais o cérebro jovem, o cérebro novo, o cérebro funcionando ou tendo as suas funções de acordo com o que é necessário para vivermos, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses cuidados no cérebro. Mas tem uma coisa que é interessante, que eu preciso falar sobre o envelhecer em termos de corpo, também psicológico. Segura aí só um pouquinho, vamos responder aqui. Boa tarde, Marilene, tudo bem? Bom ter você aqui com a gente aí, participando com a gente aí nessa live de hoje. Hoje nós estamos falando sobre envelhecimento. Tá certo? Fique aí com a gente. É muito bom ter vocês sempre por aqui. Ok. Então vamos lá. Envelhecer nos traz algumas consequências que em alguns momentos não são tão agradáveis, né? E a gente se pega dizendo assim, quando eu era novo, quando eu era mais jovem, quando há algum tempo atrás eu não tinha essa dificuldade para me abaixar, não tinha essa dificuldade para me levantar. E a gente levanta com o corpo assim, né? Ai, né? Cheio de crocância, de dores, muitas vezes. E que são provenientes de um envelhecimento, talvez, sem muitos cuidados anteriores, porque também tudo isso pode ser evitado de uma certa forma até certo ponto, porque existem hoje várias maneiras da gente evitar um envelhecimento doentio, um envelhecimento de dor, de desprazer. Podemos envelhecer continuando tendo prazer, né? Isso é importante. O envelhecimento, na verdade, ele é um processo, né? O do corpo é um processo fisiológico natural que todos nós, se não partirmos deste mundo antes, né? Vamos passar por ele. É fisiologia
humana, nessa fisiologia, a gente consegue, então, ver que algumas células do nosso corpo, elas vão morrendo mesmo, perdendo algumas funções, algumas partes do corpo, elas vão parando o seu funcionamento natural. Nas mulheres tem a questão também hormonal, do ciclo menstrual, por exemplo, que tem um prazo, e aí já entra na menopausa, na perimenopausa e menopausa, né? O homem entra na questão da andropausa também, mas algumas características próprias, né? Existe uma maior flacidez muscular, do tônus muscular, existe um maior risco de fraturas, né, por conta da descalcificação óssea, em alguns casos. Existem algumas doenças, inclusive neurológicas, que são provenientes da senilidade, né? Mas, como Gisélia falou, a gente pode estar fazendo esse processo, ele ser um processo fisiológico, natural, porém um processo com saúde, com qualidade de vida, né? Exato. Quando a gente trata de envelhecimento, e a questão fisiológica é muito interessante nisso aí, mas uma questão que eu gosto também de trabalhar bastante é como nós estamos nos preparando para esse envelhecer. Quem nunca ouviu uma pessoa falando que uma mãe, um pai falando que o filho vai cuidar dele ou dela quando envelhecer, né? Alguém falando que o esposo ou que a esposa vai cuidar quando envelhecer. Muitas vezes nós nos programamos para sermos cuidados por alguém. E aí já é uma condição que a gente já coloca dentro de nós mesmos, que vamos envelhecer de uma forma que a gente vai ficar incapacitado de fazer determinadas coisas, as nossas ações diárias. Ou de viver, né? E aí, muitas vezes a gente se prepara para receber o cuidado. Mas a gente não se prepara para manter o nosso corpo bem. A nossa mente. A nossa mente bem. Manter o nosso ambiente de vida, o espaço onde nós vivemos, com uma organização que a gente consiga se locomover sem precisar estar dependendo de outras pessoas, né? O espaço, a gente consiga manter a nossa questão de organização dos espaços, dos materiais, que a gente consiga se adequar. Eu falo sempre, por exemplo, um exemplo que a gente dá muito, questão de gaveta. Uma dona de casa tem algumas gavetas que já são pesadas, né? Já são pesadas para o dia de hoje, para quando a pessoa é jovem. Então você já puxa ali com dificuldade. Tem alguns lugares que a gente guarda algumas coisas que é muito difícil de alcançar, mas a gente continua deixando ali, continua deixando no mesmo lugar. A gente continua deixando as coisas onde estão, né? A gente não quer fazer uma mudança, por exemplo, uma manutenção, um reparo nessa gaveta que está pesada, para que eu consiga ter uma facilidade maior de abrir e fechar essa gaveta. O guardar alguns materiais, por exemplo, se eu sei que na parte de baixo do meu armário é difícil de alcançar e já está difícil no dia de hoje, com o tempo que vai passando, isso vai criar uma dificuldade maior. Por que eu não consigo, então, enquanto eu tenho essa capacidade de pegar esse material que está aqui e reorganizar esse meu espaço, colocar em um lugar que eu consiga alcançar? Por que esse armário, que eu vou precisar usar uma escada, por exemplo, para pegar algo lá em cima, por que eu não consigo pegar essas coisas que eu vou usar rotineiramente e já colocar em um lugar que eu consiga alcançar, né? Adequar quantidades de material, por exemplo, se eu uso aqueles potes de mantimentos, e aí o pote de mantimento fica muito pesado, porque eu coloco 2, 3, 4 quilos de uma vez de açúcar, vamos dizer assim, lá na minha lata de açúcar ou de arroz. Farinha.
por que que eu não pego isso e não fraciono em porções menores para que fique mais fácil de estar fazendo esse transporte, esse manuseio realmente? Então são coisas simples, às vezes, que a gente não presta atenção no dia de hoje e a gente no dia atual, enquanto ainda jovem, a gente já tem alguma dificuldade, mas a gente é jovem, a gente consegue, e a gente vai pensando, quando eu não conseguir mais, fulano vai fazer isso por mim. Mas por que que eu não vou adaptar esse meu espaço, esse meu ambiente no dia atual, usar as forças que eu tenho, ao invés de gastá-las desnecessariamente, com esse momento de estar fazendo esforços desnecessários? Por que que eu não ajusto esse espaço para que eu não precise me esforçar e até prejudicar a minha coluna, prejudicar a minha estrutura física, né? Nesse sentido, e já preservar aí um espaço legal, adequado para quando eu tiver uma idade um pouco mais avançada, eu consiga ainda fazer as minhas coisas com independência, né? A questão de organização de tapetes, de batentes, né? De lugares que a gente precisa passar, espaços. E aí tem uma coisa muito interessante que poucas pessoas pensam e lembram nisso aí. Como são as portas da sua casa? Estreitas, que você consegue passar hoje de boas porque você tem uma locomoção boa no dia atual, ou ela tem condição de você precisar, por exemplo, de uma bengala e você conseguir passar com ela um andador, né? E você conseguir passar por ela. Como é esse espaço, como é essa organização? Tapetes soltos, que aí consegue ali, é mais fácil de causar, de provocar uma queda, um acidente. Pisos muito lisos. Então são coisas que a gente precisa estar prestando atenção nos dias atuais. Aquele suportezinho do banheiro, né? Ali que Isso. Para você poder segurar. Fazer algumas adaptações para que quando a gente precisar realmente, a gente já tenha essa condição de estar adaptado no nosso ambiente. É interessante que quando eu estava aí fazendo um projetozinho da minha casa, né? Então, eu dizia, olha, eu quero isso assim, 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 porque eu vou envelhecer, eu não quero escada aqui, eu quero rampa nisso, eu quero isso, eu quero uma porta mais larga, eu quero um piso antiderrapante, eu quero isso, eu quero aquilo. E as pessoas que me ouviam falar começavam a rir. Mas, por que que eu tenho que pensar de fazer mudanças na estrutura da minha casa depois, se eu posso já manter esse espaço propício para mim ou para qualquer outra pessoa que vá, né? Porque não só eu, mas outra pessoa que esteja nesse ambiente possa também usufruir do mesmo conforto, da mesma qualidade do ambiente que eu esteja usufruindo. Então são mudanças simples de questão de estrutura física, mas que fazem a diferença e que mostram também a sua mentalidade, né? O envelhecer, além desse processo fisiológico, natural, mas ele não precisa ser encarado como já uma pré-morte. Porque às vezes, né, algumas pessoas têm essa questão de pensar que porque vai envelhecer já não pode mais viver, né? Já não pode mais ter uma independência, já não pode ter mais uma qualidade de vida. Mas questão de você fazer uma atividade física, já começando de agora. Mas quando você ficar idoso, você já tem uma sequência, né, de atividade física que você pode ali já estar desenvolvendo. E aí quando chegar na fase de idoso, você já tem uma condição física de conseguir manter esse seu ritmo, né? A questão de uma alimentação saudável, regular. Mas hoje eu consigo comer tudo, hoje eu não sinto nada. Mas como você está se preparando para o seu futuro? E esse futuro pode ser para ficar idoso, mas pode ser daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. Como você está se preparando para isso, né? O que é que está acontecendo na sua vida? Como você tem
tratado a sua vida, qual o cuidado que você tem tido com você mesmo, para que depois, em um futuro a curto, médio e longo prazo, você tenha uma qualidade de vida. Então é importante no dia de hoje pensar, assim como a questão da mente, né? A senilidade, ela não chega simplesmente na questão do físico, mas ela chega também na questão da mente. E a nossa mente, ela precisa se manter jovem, ativa, né? Nós precisamos nos preparar para esse momento da fase idosa. E preparar, muitas vezes, e aí Gisélia fala um pouquinho melhor a respeito disso, né? A questão da aposentadoria, por exemplo. Tem algumas pessoas que quando falam em aposentadoria têm um medo tremendo porque acham que aposentou, morreu. Gente, Eu não vejo a hora. aposentadoria é aquele momento que você vai realmente parar as suas atividades laborais para ter um prazer em usufruir do fruto do seu trabalho. Exato. Né? A Marilene está ali comentando também, é importante esse olhar, e realmente é muito importante essa questão de olhar para dentro de si, de ver como é que como é que você está se tratando e se preparando para esse futuro. Né? Um dia desses conversando com algumas pessoas, não é? Sobre problemas físicos, dores que a gente sente. E aí eu falei sobre aposentadoria. E aí uma delas retrucou assim rapidamente, né? Eu não quero me aposentar. Não quero tão cedo. Justamente porque as pessoas têm essa visão que a Claudiana falou. Que aposentar-se é deixar de viver. Mas é muito pelo contrário. A aposentadoria é para fazer você viver, né? Fazer com que você desfrute do fruto do seu trabalho, sem precisar mais estar ali cumprindo horário, cumprindo regra. E quem disse também que quem se aposenta deve parar de trabalhar. Se você tem um envelhecimento preparado desde a sua mocidade, então você ainda tem forças e vigor para poder continuar. Só que agora você pode fazer algo de que você realmente goste, coisa que você tenha prazer, e não com aquela obrigatoriedade de cumprir horário, de ter que acordar naquele horário para ir trabalhar, esteja chovendo, ou fazendo sol, frio ou calor. Sem ter aquela obrigatoriedade de você ter que ter um patrão, cumprir metas, né? Você pode cumprir as suas metas agora pessoais. E pode trabalhar fazendo coisas que você sinta prazer, porque muitas vezes, infelizmente, durante o processo de vida, por necessidade econômica, nós muitas vezes passamos boa parte das nossas vidas fazendo coisas que não temos tanto prazer. Às vezes não temos opções e surge um trabalho, a gente trabalha a vida toda naquilo ali, e só pelo fato da necessidade, não por prazer. E aí chega o momento da aposentadoria, você pode sentir prazer com isso. Então, aposentar-se não é perder a vida, não é deixar de viver, é dar continuidade, só que agora usufruindo de algo que você possa realmente vir a se sentir bem e a deliciar-se com isso, sentir prazer nisso. Isso é importante. É tanto que é uma condição, se aposenta aquele que contribuiu durante a sua vida laboral para esse fim, né? Exato. Você não está dependendo de um favor. Você contribuiu durante a sua vida profissional para que num momento que você chega a uma idade mais avançada, você agora receba de volta aquilo que você guardou em forma de contribuição. Isso é a sua poupança, né? Isso. Uma poupança que você vai juntando ali durante tantos anos, que né? você pode e deve aproveitar, né? É um momento que você pode e deve sim estar fazendo esse uso, usufruindo desse benefício maravilhoso. É muito interessante quando a gente se prepara direitinho para esse momento de aposentadoria, para esse momento de envelhecimento, para a gente reconhecer esse benefício como um benefício, não como um castigo. Não como um castigo. Porque tem gente que recebe como um castigo, né? Exato. E aí, vejam só,
além da aposentadoria, existem outros fatores que influenciam bastante na vida das pessoas durante a velhice, né? E que muitas vezes têm causado medos, receios, restrições, ou essa quase morte, como já foi dito aqui. Né? Uma quase morte porque as pessoas têm esse medo do envelhecer. E quais são esses fatores? Olha, a gente vai envelhecendo e a gente vai perdendo, ou a gente vai sabendo de notícias de pessoas da nossa infância que morreram, né? E então a gente passa a ter um luto constante. E esse luto constante não é um luto pelas pessoas que se foram, mas é um luto muitas vezes por nós. É interessante que o luto da velhice, na maioria das vezes, não é um luto por aqueles que partiram. Nós já falamos sobre luto aqui em outro momento, né? Se você não assistiu, você pode dar uma voltada lá no canal de Claudiana no YouTube e pode ver lá quando nós falamos sobre luto. Mas aí, então, algumas pessoas não têm o luto da pessoa que se foi, mas é o luto de si mesmo. Porque passam a entender que a sua vida está findando. E aí, como nós dissemos lá na live do luto, é um medo ou é uma falta do que não se tem. Ou então uma falta do que não está se fazendo falta. Porque passa a ter falta da vida que ainda deveria ter, ou que ainda tem, e que deveria estar usufruindo. Só que por medo, por receio, a pessoa entra num processo de melancolia que a tira do prazer de estar vivendo. Então é como se a pessoa estivesse vivendo, mas não tivesse contente, não tivesse um contentamento, um prazer, uma alegria por estar ali, por estar com vida. Então a pessoa passa a ter um luto por si mesmo. E esse processo é um processo adoecedor, né? E além desse processo adoecedor, Claudiana quer falar alguma coisa? Claudiana riu, acho que Não, são alguns comentários ali. Questão dois comentários interessantes ali, né? Um falando que a aposentadoria, no momento da aposentadoria, você pode usar esse tempo, digamos que mais livre, para fazer as coisas que você gostaria e não teve a oportunidade, como, por exemplo, dormir. Um prazer tão legal, né? Mas que às vezes a pessoa não tem essa condição de dormir na hora que quer porque tem que trabalhar. Exato. Né? E um outro comentário que diz que já está no tempo de se aposentar, mas não quer no momento de agora. Talvez falta realmente esse planejamento do que fazer, né? E saber que não é simplesmente aposentar para parar. A aposentadoria, esse momento de aposentadoria, não é para você parar de viver, parar de ser ativo. Não é para você simplesmente colocar aquelas pantufas, né? E botar as pernas para cima e não fazer mais nada. Não, é simplesmente para você aproveitar esse momento de agora com uma qualidade de vida, para não precisar ter o estresse desenvolvido pelo trabalho, né? Causado pelo trabalho, muitas vezes. E aproveitar para fazer aquilo que você gosta, que seja uma atividade laborativa, mas com um benefício a mais, né? Porque aí você vai ter o seu tempo, o seu espaço, né? Que você vai fazer por prazer, desenvolver uma nova habilidade. Muitas vezes a gente pensa que nesse momento de aposentadoria, a gente não consegue mais desenvolver nenhuma habilidade nova. Errado. A gente consegue desenvolver, sim, várias habilidades novas, fazer várias coisas que a gente toda a vida quis e nunca teve a oportunidade porque faltou tempo, né? Quando eu trabalhei na educação, então eu tive uma diretora, né, que ela se aposentou e ela ficou, a princípio, ela ficou assim muito temerosa. É uma pessoa que eu admiro muito. Foi minha professora, depois foi minha diretora e eu a admiro demais pela inteligência dela, pela capacidade dela de se expressar. E eu aprendi muito com ela, tanto quanto fui aluna, como depois quando trabalhei junto com ela em uma escola. E aí ela se aposentou e ela disse assim, e agora? O que é que eu vou fazer? E aí, em um momento assim de brincadeira, nós dissemos, você vai fazer bolo.
Ela disse, mas eu nunca fiz bolo. Pois é, nunca fez porque nunca teve tempo, porque nunca se interessou em fazer. E ela começou a fazer bolo. E ela disse assim, olha, eu não sabia que era tão bom fazer bolo. E ela fazia bolo e convidava os amigos para ir à casa dela, os amigos dos filhos, né, para irem lá, para comer bolo feito por ela. Não mais um bolo comprado em padaria, uma confeitaria, mas o bolo feito por ela. E aí ela fez o quê? Começou a vender bolo, né? E ela tinha uma renda extra fazendo algo que ela gostava de fazer, que ela estava gostando, se apaixonou por fazer algo. Então, assim, é uma coisa tão simples, né? Que alguém poderia dizer assim, mas eu já faço bolo, já estou enjoada de cozinha e tal. Arrume outro hobby, vá fazer alguma coisa que você gosta. A aposentadoria é um benefício que é bem-vindo e que deve ser bem-vindo. E não é uma forma de dizer assim, estou incapaz e por isso que eu agora vou me aposentar. Existe aposentadoria por incapacidade, por invalidez, mas a aposentadoria por tempo de vida, por tempo de serviço, não nos torna incapazes, mas nos torna, nos possibilita de vivermos novas situações nas nossas vidas, viajar, fazer um cantinho verde na casa, né? Eu acho interessante pensar esse negócio do cantinho verde, né? Inclusive, eu tenho uma pessoa que está comigo no consultório o tempo todo e ela disse assim, olha, a minha casa tem um cantinho verde. É ali onde eu vou e paro e descanso do meu dia. E eu quero esse cantinho verde cada vez mais verde e cada vez maior, para que quando eu envelhecer, seja um lugar onde eu possa repousar, descansar. Eu acho isso interessante, porque ela está se preparando para a velhice. É uma menina nova, é uma jovem, né? Mas que está se preparando. Que ela usa esse cantinho verde como se fosse um lugar assim de energia para ela, onde ela pode ali, ela vai lá, rega as plantas dela, ela rega as flores, ela fez lá um lugar onde os passarinhos podem visitá-la toda manhã. E só dela falar sobre esse cantinho verde, eu já disse a ela, eu quero ver esse cantinho verde. Porque, assim, não é uma horta, não é um sítio, não é uma chácara, porque ela mora na cidade, sua casa não tem espaço para isso, mas ela fez questão de ter um local na sua casa que para ela é um local relaxante. Aí veja, nem todo mundo quer ter o cantinho verde em casa e você não é obrigado a ter. Mas então você pode ter outra coisa que você pensar em ter. Isso é importante. Inclusive, quando nós desenvolvemos novas habilidades, aquele cérebro que a gente falou no início, que está perdendo algumas das suas características, né, pela senilidade, pelo envelhecer, ele passa a fazer, quando você desenvolve uma nova atividade, o seu cérebro passa a fazer novas conexões, novas sinapses. E aí você consegue ativar ou reativar esse cérebro que estava desativando. Exato. Antigamente se pensava, né, que neurônio não era reposto. Quando os neurônios morriam, acabavam. Na verdade, não é assim. Hoje, os novos estudos já dizem ao contrário, que quando os seus neurônios, os nossos neurônios, eles morrem por falta de uso, ou então pelo tempo que eles já estão aqui, se nós colocarmos nosso metabolismo, a nossa mente, o nosso sistema nervoso em ação, se nós mantivermos nosso sistema nervoso trabalhando, cérebro, cerebelo, medula espinhal trabalhando ali, os nervos todos ali em conexão, eles vão fazer com que surjam novos neurônios no lugar daqueles. Não os neurônios que se foram, talvez não com as mesmas habilidades, mas novos que podem nos trazer novos benefícios. Então, a importância de mantermos o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso sempre em ação. Não deixar com que ele pare. Porque se ele parar, assim como pronto. Qualquer outra parte do nosso corpo, né? Exato. Quando a gente para, por exemplo, se uma pessoa parar de se movimentar, o que acontece com o seu corpo? Com o seu sistema músculo-esquelético? Ele atrofia. E esse atrofiar, ele enrijece e a pessoa para realmente por completo de se mover. Se essa pessoa, ela, mesmo com dificuldade, mas por que é sempre estimulado que ela mantenha os movimentos?
que ela faça esses movimentos para que o seu corpo ele não venha a atrofiar, para que os seus músculos eles não venham, digamos que desaparecerem. Porque quando a gente para de usar o músculo, quando a gente usa o músculo, ele faz uma hipertrofia. Isso é o que dá, por exemplo, nas academias, né? A questão de levantar peso, de fazer esse movimento de musculação realmente é justamente para fazer a hipertrofia muscular, que é o crescimento do músculo. Quando, ao contrário, a gente para de usar esse músculo, a gente faz a atrofia do músculo. Ele atrofia e vai diminuindo, vai murchando, vai perdendo a sua característica, vai perdendo a sua função. Em todas as partes do nosso corpo é assim. Quando a gente para de usar alguma coisa, ela vai perdendo essa sua função. A questão do envelhecimento, de você desenvolver essas novas habilidades que a gente está falando, é justamente para que aquilo que estava tendo um declínio, ele possa voltar a florescer, a funcionar, a se desenvolver. E quem sabe fazendo essa conexão de buscar, porque durante a nossa vida a gente vai acumulando memórias. Verdade. Né? A gente vai acumulando memórias. Em algum momento você viu alguém fazendo alguma coisa que você achou interessante. Só que aquilo passou. E aquele momento se foi. Quando você vai desenvolver novas habilidades, então às vezes você vai lá e relembra. O que a gente chama na psicanálise, na psicologia de déjà vu. Ah, aconteceu. Parece que eu já vivi isso antes. Parece que eu já estive isso aqui em algum lugar. Não, você viu em algum lugar, viu alguém fazendo algo parecido ou do mesmo jeito. E você vai lá e busca novamente aquela memória e diz, eu posso fazer isso dessa forma, né? Exato. Se eu fizer assim como o fulano estava fazendo naquele dia, interessante, dá certo. Eu vou desenvolver essa minha habilidade a partir dessa memória pré-existente. Tem aí um comentário também da Marilene que diz que todas as fases da vida têm o seu charme e realmente. Né? É interessante que quando a gente é criança, a gente precisa ser criança, não pode querer e não pode pular essa fase, assim como todas as fases, criança, né? O pré-adolescente que está ali, saindo ali da fase de junior para ir para a adolescência, o junior mesmo, o adolescente, o jovem, o adulto. E aí é interessante, Gisele, e quem está aqui com a gente, né, que tem muita gente que tem a síndrome do Peter Pan, né? Que é aquela pessoa que não cresce. Não quer envelhecer. Não envelhece nunca. Já o seu corpo, cronologicamente, já tem uma idade avançada. A sua mente já precisaria estar com a mente adulta, né? Mas ela se recusa veementemente a crescer. Participam de grupos de jovens a vida toda, né? Não querem ser chamados de rapaz, de moça. Não se adequa, não senhor, se encaixa senhor, na sua fase. Não quer dizer que você precise envelhecer a sua mente. A sua mente precisa estar jovem, mas jovem no sentido de estar ativa. Mas não que a sua fase de vida precise estacionar simplesmente como adolescente. Porque tem gente que chega à fase já de adulto, já abeirando lá a senilidade e ainda querendo ser adolescente. Não ter compromisso, não ter responsabilidade, não ter maturidade, né? Não conseguir se enxergar com a idade enquanto adulto. Isso também não é interessante. O interessante é que todas as fases realmente têm o seu charme, todas as fases precisam ser aproveitadas. Se a gente não aproveita uma das fases da nossa vida, seja ela qual for, a gente acaba perdendo parte da nossa vida. Isso nos leva também a sair daqui da parte da velhice, do envelhecer e pensar nas nossas crianças. Pais, tenham muito cuidado, né?
Nós temos visto tantas crianças deixando de viver a sua fase de infância, já vivendo uma adolescência precoce, crianças pequenininhas cantando e dançando músicas de duplo sentido, músicas que nem adultos deveriam ouvir e estão lá ouvindo, aquelas crianças ali dançando daquele jeito. Crianças pequenininhas, 2, 3 anos, já falando em namorar, né? E dançando de uma forma adulta de ser, e as pessoas achando que isso é normal. Não é normal. Criança tem que ser criança, brincar de carrinho, de bola, de boneca, de casinha, com areia, com terra, colocar o pezinho no chão, cair, se levantar, aprender a viver a vida como ela tem que ser até chegar na sua fase. Nada de criança vestindo roupas de adultos, de adolescentes, botando batom, botando maquiagem pesadas. Então vamos ter cuidado com isso, né? Sair um pouquinho, mas é porque ali, como a Marilene falou, que cada fase tem o seu charme. Vamos viver cada fase das nossas vidas. Viver esse charme é tão bonito quando a gente vê uma criança brincando na sua inocência, cantando aquelas musiquinhas de criança e aprendendo com essas musiquinhas. Porque a música que a criança canta, que ela usa, é a música que está ensinando alguma coisa para ela. Mas eu acho que eu vou parar de falar de criança, senão a gente vai mudar no foco, né? E a gente pode fazer lá sobre infância depois, em um outro momento, né? Mas precisamos ter muito cuidado, né? Para que não saiamos das nossas fases normais, naturais, para vivermos outra fase. E na questão do envelhecer, é importante esse negócio de viver a fase do envelhecimento, porque o idoso tem suas limitações, apesar de que a gente está dizendo que, né, tem que manter-se jovem, tem que manter-se saudável, mas mesmo assim tem suas limitações. Perdemos alguns líquidos, perdemos hormônios, perdemos próprios neurônios. Mesmo que a gente trabalhe a vida toda para que a gente tenha uma velhice saudável, mesmo assim, o processo natural da vida nos faz perdermos determinadas coisas, e isso é importante a gente saber que precisamos ter determinados cuidados. Claudana falou das adaptações nas casas, nos locais onde está, nos seus móveis, nas coisas que você tem. É importante ter isso, mas também é importante saber que quando eu já estou na velhice, existem alguns limites. Então, prestar atenção nesses limites é importante. Dá importância para os sinais que o seu corpo está te dando, né? Se antes, aos 20 anos, andava de bicicleta tantos quilômetros, mas agora na velhice eu tenho que saber se o meu corpo está aguentando isso. Eu não posso ir além daquilo que o meu corpo está suportando. Inclusive, então, o corpo dá sinais. Para não se colocar em risco desnecessário, né? Exato. Porque às vezes, pela não aceitação da sua fase atual, a pessoa se coloca em um risco desnecessário. Ah, mas toda a vida eu fiz. Sim, toda a vida você fez. Só que tem um momento que você precisa se resguardar. Até porque, por exemplo, um exemplo clássico, subir numa escada. Toda a vida eu subi numa escada. Beleza, toda a vida você subiu. Mas quando chega numa fase mais avançada da vida, você precisa saber: é necessário eu subir nessa escada? Por isso que a gente precisa fazer essas adaptações logo, né? Enquanto jovens, para que a gente não se coloque em risco desnecessariamente. Porque se acontecer um imprevisto, um acidente, por exemplo, tem uma possibilidade maior de ter uma fratura, de ter uma lesão mais grave em um idoso. E é mais difícil a sua recuperação, é mais difícil a calcificação óssea. Então, são processos que são naturais, são mais difíceis na fase da senilidade, na fase do idoso, mas que precisam ser também levados em consideração. Então, não é porque toda a vida você fez que você hoje não possa pedir a alguém para fazer. Não possa pedir ajuda a alguém. Ah, mas eu nunca dependi de ninguém e não vou depender. Não é isso que a gente está dizendo.
Não é para você depender. Tanto é que eu disse, é importante que a gente faça já essas adaptações para que a gente tenha a maior liberdade possível. Mas adaptar o ambiente é também adaptar o seu modo de pensar. Quando a gente não tem essa fase definida dentro da nossa mente, a gente acaba se colocando em risco, a gente acaba prejudicando a nossa vida, a nossa saúde e tudo aquilo que a gente construiu, né, de espaço, a gente pode destruir porque a gente preparou o ambiente, preparou tudo, mas a mente a gente não preparou. Então as fases da vida elas precisam ser vividas em todos os espaços, né? Físico, no espaço, no ambiente, no social, que é a interação com pessoas da mesma idade, com pessoas que têm o mesmo pensamento, com pessoas que compartilham das mesmas experiências, É né? interessante você falando nisso, né? Que eu tenho uma proposta de grupos de terapia para pessoas de idades semelhantes, né? Não é uma proposta, eu já trabalho com isso, e proposta porque estou pensando em iniciar novos grupos agora, no próximo semestre, de pessoas com a mesma idade, né? Mulheres, a princípio são mulheres, então são mulheres jovens, mulheres já adultas que já estão já na sua fase de trabalho, as mulheres jovens que estão começando ali faculdade, começando a vida, pensando em casar, envolver-se com relacionamento, mulheres que já são casadas, mães, em outro grupo, e mulheres já idosas. E é tão interessante porque muitas vezes a questão ou o problema de a dúvida de uma engloba todas, porque elas têm a mesma idade. Então é aquela questão do que Claudina falou, não adianta você querer ir para uma idade cronológica diferente da sua, porque não vai encaixar, né? É como a mulher que é mãe, ficar lá no grupo das jovens que estão querendo casar, que estão querendo entender sobre relacionamento. A mulher que já tem os seus filhos crescidos, agora vem para cá pro grupo das mães de filhos pequenos, que vão falar sobre educação de filhos e tudo. Não, cada um no seu devido lugar, isso é interessante, né? Até para que essa troca de experiência seja rica. Exato. Né? E seja para que você não se sinta um peixe fora algo d'água. que seja para salvar ali, às vezes, uma certa problemática que a gente está passando. E aí esse grupo de pessoas com os mesmos interesses faz com que venha salvar, venha nos erguer, venha nos levantar. E até ver essa questão. A Claudina trabalha muito esse negócio de metas, de objetivos, né? E isso é importante também nos nossos grupos, por quê? Porque quando ela fala sobre metas, sobre objetivos, a pessoa às vezes já mais idosa diz assim, mas eu não tenho mais, né? Não tenho mais meta, não tenho mais objetivo, não tenho mais vontade. E aí a gente vai ensinar como trabalhar isso na sua velhice e que a pessoa, apesar de já ter passado dos 50, dos 60 anos, pode continuar criando metas. Pode continuar tendo planos, fazendo expectativas, criando planos, querendo atingir objetivos. Pode e deve. Então, são coisas que a gente trabalha em grupos, mas a meta da pessoa lá com 50, 60 anos é a mesma meta da pessoa lá com 17, 20 anos? Não é. Né? O tempo que uma vai ter para alcançar é o mesmo tempo que a outra vai ter para alcançar? Não é. Então a gente precisa trabalhar dentro da necessidade de cada grupo, de cada idade, de cada pessoa. E é isso que a gente faz, é isso que a gente tem que fazer. Né? E aí, daqui a pouquinho eu vou falar com Claudiana sobre como se preparar para essa velhice com alimentação, né? Porque a parte psicológica eu até já sei, né? Mas a alimentação também é importante, né? O idoso pode comer de tudo, ou o idoso tem que comer mingau, né? Como é que o idoso deve se comportar em relação à sua alimentação? Também daqui a pouquinho eu vou perguntar isso, eu vou ver com Claudiana, eu vou perguntar isso a Claudiana, eu vou deixar ela concluir o pensamento que ela estava indo, que eu aqui atravessei, para depois eu já ir para minhas perguntas. Então, né, quando a gente trabalha a questão dessa interação de pessoas da mesma, com a mesma mentalidade, com a mesma idade, com essa
essa separação por faixa etária da maneira correta, a gente acaba, né, que a gente acaba que consegue fazer com que as pessoas se desenvolvam e se encontrem enquanto seres daquele grupo, partes do grupo. Porque às vezes a gente está em um grupo e ali a gente quer manter um momento ali de estar em contato com os outros, só que a gente não consegue falar a mesma língua, às vezes a gente já não consegue ter mais essa questão de tanta paciência, né? Às vezes a gente perde um pouquinho da paciência, aí a gente vai dizendo, tô ficando velho, tô ficando sem paciência com isso. Mas não é, é porque a gente já passou por algumas questões que a gente sabe que algumas vezes tá se batendo cabeça ali naquele espaço e a gente sabe que não é o caminho e a pessoa continua naquele mesmo sentido. Só que como você já passou por esse processo, você já sabe que o final desse caminho não é o interessante que a pessoa está querendo, você fica ansioso, querendo fazer com que essa pessoa entenda, tenha a mesma mente que você tem, e às vezes a gente não consegue. E isso muitas vezes também cria conflitos, né? Cria conflitos tanto entre as pessoas quanto entre o grupo. E acaba bagunçando a cabeça das pessoas, porque às vezes a experiência também que a gente teve não foi interessante, mas a experiência do outro vai ser. É bom a troca de experiência entre idades diferentes e é bom esse respeito. Eu falo sempre na questão do respeito aos conhecimentos, aos saberes adquiridos, né? A juventude hoje tem um conhecimento muito vasto, muito abrangente de várias coisas. Tem coisas que vai sendo passada e a gente vê, principalmente na questão tecnológica, né? As crianças parece que já nascem com um certificado ali, um curso completo de tecnologia, Exato. né? Coisa que o idoso ele já não tem essa habilidade tanto, em muitas vezes, mas que pode adquirir uma habilidade sim, né? Mas que não nasceu com ela, não é uma habilidade inata, como os de hoje. Quando eu penso que eu fiz técnico em informática industrial, eu sou técnica em informática industrial, e eu sei menos de um quarto daquilo que as crianças hoje em dia sabem em tecnologia, que nunca fizeram um curso, né? Então eu olho assim, meu Deus do céu. Os chips são diferentes Os já. chips são diferentes. Mas é muito interessante. E aí, quando você vê, né? Então, há uma imensidão de conhecimento na juventude atual, mas nem por essa imensidão de conhecimento a gente precisa desprezar o conhecimento do idoso, porque o jovem ele tem o conhecimento tecnológico, ele tem o conhecimento do mundo ali atual, mas o idoso... Filosofia, sociologia, o idoso, política. Ele tem o conhecimento de vida. Experiência. Ele tem a experiência, ele tem essa autoridade de dizer, eu passei por isso, né? Exato. Eu passei por isso, eu sei o caminho. É muito interessante nesse sentido, por exemplo, quando você vai fazer uma trilha, e eu não sei quantos já tiveram essa experiência de fazer uma trilha, de subir uma serra. Em um determinado momento aí, eu não sou muito de fazer essas coisas, mas fui para a serra lá de Itabaiana, né? E é interessante que quando você vai com alguém que conhece o caminho, você vai ali tranquilo, porque esse alguém conhece o caminho, né? Ele já passou por ali várias vezes, sabe o caminho, vai já mostrando qual é o percurso mais fácil, o que é que tem de um lado, o que é que tem do outro, né? E quando você só conhece de ouvir falar, você sai se batendo, e os olhos só desse tamanho, porque você tá tentando saber se está acertando ou não. GPS é a mesma coisa. Quando você vai para a casa de alguém que você sabe o caminho que você já foi, você vai tranquilo, porque você sabe ir. Quando você bota no GPS, você vai
tranquilo porque tá com GPS, mas é aquela atenção e é tensão mesmo. E aí quando você chega numa rua que não tem placa dizendo o nome da rua, aí você fica pronto. E agora, pra onde é que eu vou? Né? Então são coisas assim, são saberes diferentes, são conhecimentos diferentes, mas conhecimentos que precisam ser valorizados. Não é dizer que a juventude de hoje não pode, não deve ouvir o idoso, e não é dizer que o idoso também não deve ouvir a juventude. É uma troca de saberes, uma troca de conhecimentos, de experiências para enriquecer tanto um quanto o outro grupo. E falando um pouquinho a respeito da nutrição, claro que Gisélia falou e eu também não posso deixar de falar aqui nesse momento, né? Como eu já disse antes, é a questão de se preparar para a fase adulta, para a fase idosa, na questão alimentar. O idoso pode comer tudo? Pode, dependendo das patologias existentes. E o que é que vai definir quais são as patologias? Muitas vezes o estilo de vida dele na juventude, na adolescência, na fase adulta, na infância, né? Então, a gente se prepara para comer tudo aqui, fazendo o que é certo antes nos seus momentos, nas suas fases iniciais, né? A alimentação ela precisa ser regrada, precisa ser controlada, precisa ser equilibrada em nutrientes, em vitaminas, em minerais, em macronutrientes, que são proteínas, carboidratos, lipídios, que são as gorduras, né? Em micronutrientes, todos eles, né, as vitaminas e minerais, é importante que seja equilibrada, que seja controlada, que seja uma alimentação saudável, para que a gente consiga manter o nosso corpo bem, para que a gente consiga manter a nossa vida bem, para que a gente chegue à fase adulta, à fase idosa, sem as patologias que são características dessa fase, né? Muitas vezes a gente acha que todo idoso ele precisa ter hipertensão arterial, todo idoso ele precisa ter diabetes, todo idoso ele precisa ter colesterol alto. Não precisa, né? Não precisa. Muitas vezes a gente adquire essas e outras patologias, essas são as mais comuns, né? Mas tem várias outras que são adquiridas no nosso processo de vida pela alimentação inadequada. Então, se a gente cuida da nossa alimentação no dia de hoje, para a fase que eu estou hoje, eu estou cuidando não só para essa fase, mas eu estou cuidando para todas as fases que virão posteriormente a essa que eu estou vivendo hoje, né? Então, a gente precisa manter a nossa alimentação equilibrada, saudável no dia atual, para que em todos os momentos das nossas vidas a gente consiga ter um bom equilíbrio, para que a gente consiga ter um corpo saudável, para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades da maneira como devem ser desenvolvidas, sem restrições. As restrições alimentares vêm geralmente em decorrência das patologias. E as patologias vêm geralmente em decorrência da má alimentação. Então, eu me alimento de forma inadequada agora. No futuro, eu tenho que restringir tanto o que eu gostaria, quanto o que eu necessitaria comer. Certo. Então, são coisas assim que a gente precisa pensar. Como nós estamos nos preparando para isso. Se eu quero comer o mundo agora, de forma inadequada, e chegar um tempo mais à frente e não comer mais nada, mas viver da lembrança do que eu já fui. Mas eu já comi, né? Já comi isso, eu já comi aquilo. Hoje eu não posso mais, mas eu já comi. Ou você quer chegar em uma fase de ser idoso e conseguir dizer, eu já comi, como, e até o fim eu continuarei comendo. Porque você soube ter equilíbrio, sobre ter controle alimentar, sobre ter regras na sua alimentação. Ok. E aí uma pergunta assim que não me quer calar. O idoso pode comer à noite? O idoso ou qualquer outra pessoa, né? Porque às vezes ainda assim uma pessoa já tá lá numa fase já idosa, não posso comer à noite porque senão não vou dormir.
Ah, mamãe não vai mais comer não hoje porque já passou das 8 horas, das 20 horas e se passar... E mesmo que mamãe vá dormir meia-noite. A alimentação, e aí foi interessante você perguntar a respeito disso, porque eu lembrei a questão dos mingaus, né? Sim. Né? Idoso não é pra comer mingau não, gente, pelo amor de Deus, né? É, você pode comer o mingau sim, mas não é só o único alimento não, né? A questão do mingau ou da dieta pastosa, quando é dieta pastosa, é aquela que é realmente tipo mingau, que é tudo batido, ou feito mingau mesmo, é pela questão da mastigação. Quando a gente não consegue ter a dentição para mastigar esse alimento, ou tem essa mastigação prejudicada, né? Então, é uma fase que a gente... É outra coisa que a gente precisa lembrar. Quando a gente tá ali numa fase, hoje que tem os dentes, é cuidar dos nossos dentes. Para que verdade. em um momento futuro eu possa mastigar meu pedacinho de carne, né? Comer meu pedacinho de carne ali direitinho, sem precisar estar passando essa carne, fazendo a pasta dela. Qualquer tipo de mudança na alimentação é por restrição patológica, alguma doença que me causa restrição. Eu só vou comer uma dieta pastosa se eu tiver alguma restrição no outro tipo de dieta, né? Uma dieta pastosa, uma dieta semilíquida, uma dieta líquida. E aí são tipos diferentes de acordo com as patologias existentes. Não tendo essa patologia, não tendo essa condição, e dieta pastosa também não é só mingau, né? Por favor. Isso. Né? Para que seja feita mudança alimentar, procure um nutricionista, que é a pessoa que vai te indicar o que é que pode, o que é que não pode, o que é que deve, o que é que não deve, como deve ser a consistência dessa alimentação, para que você não acabe tendo uma desnutrição calórico-proteica por conta de uma dieta inadequada, né? Isso mesmo. Mas a questão de até que horas eu posso comer, eu tenho que tirar alguma refeição do idoso, tenho que fazer isso ou aquilo. Gente, a fase do idoso é a mesma fase que nós todos, em todas as fases da vida, nós temos a mesma necessidade. Alimentação com horário, alimentação regrada. Tem características diferentes? Tem. Como? O tipo de alimento que eu vou comer no final da noite é um alimento diferente daquilo que eu vou comer durante o dia? Pode ser, de acordo com a necessidade individual de cada um. Por isso, não é aqui nesse momento que a gente vai dizer, olha, de noite, primeiro horário você vai comer isso, no lanche você vai comer aquilo, no almoço você vai comer aquilo outro, no lanche da tarde isso. Não, porque dieta é individualizada. Então não adianta eu ir pro Google. Google vai te dar um geral, né? E no Google você procura lá, dor na ponta da unha. Aí você já está acabando de morrer porque o Google disse que você está morrendo, né? Dieta é individualizado. Ok. Não existe você fazer uma prescrição dietética geral para todas as pessoas de forma indiscriminada, aleatória, né? Assim, realmente você poderia ir no Google e fazer lá sua pesquisa e dizer, esse aqui tá bom, esse perfil calórico tá bom, Eu gosto disso, pronto. vou consumir isso. Mas é individualizado. É você saber o que compete a cada um, de acordo com as suas características, com os seus gostos, volto a dizer, com aquilo que você tem de patologia pré-existente que precisa ser levado em consideração, aquilo que é acessível a cada um, porque eu falo muito na questão alimentar, que não adianta só a prescrição, né? Eu, enquanto nutricionista, vou dizer, isso aqui é interessante, isso aqui é bom por isso, porque tem esse tipo de componente, de nutriente, e precisa entrar na sua dieta, mas se você não se adequa, se você não consegue ter aquilo disponível, a disponibilidade daquele item, então não vai adiantar de nada essa prescrição. Precisa ser valorizado cultura alimentar, precisa ser valorizado
a questão religiosa de muitas pessoas, né? É uma análise... O gosto, né? O gosto de cada um, gosto. sim. É uma análise minuciosa e detalhada, individualizada para cada um. Ok. É algo que a gente precisa fazer conscientemente, é algo que a gente precisa fazer de forma adequada para que a gente tenha sucesso. Quando a gente começa a falar de uma coisa que a gente gosta, não quer parar mais, tá vendo? Porque eu tenho outras coisas para perguntar. Por exemplo, veja só, a minha questão é neuro, né? A minha questão é neuro. É psicológico, é mente. Então vamos pra mente, Claudiana. Eu sei que uma das doenças da velhice é a demência. E outra é o Alzheimer, né? Que são doenças parecidas, que são questões parecidas, mas que têm algumas diferenças que não adianta eu querer explicar aqui agora nesse momento, porque tem algumas coisas aí, depois um outro momento que a gente, quem sabe a gente fala sobre isso. Mas vem exatamente nessa questão, tanto um quanto o outro, traz essa questão do esquecimento, de esquecer as coisas, né? O Alzheimer lembra mais de coisas lá do passado e esquece coisas aqui do momento, por exemplo. Será que eu comi hoje? Não comi hoje. Ninguém me deu comida hoje, estando com a barriga cheia, acabou de comer. E coisas assim desse tipo. Lembra dos filhos pequenos, mas não lembra dos filhos crescidos. A demência, ela esquece tanto coisas agora, do presente, quanto coisas do passado. Ah, não conheço essa pessoa, não sei mais o nome. E aí são doenças que mexem com a nossa memória. E, de certa forma, também mexe, por conta do esquecimento, acaba também mexendo com as nossas emoções, com o psicológico. E traz consigo algumas outras questões psicológicas, como depressão, ansiedade, em alguns casos, delírios, alucinações, que podem ser confundidos com esquizofrenia, só que não é esquizofrenia, né? É simplesmente coisas da demência mesmo, né? E aí, veja só, psicologicamente, como é que eu posso me livrar disso? Ou como é que eu posso retardar o acontecimento dessas patologias na minha vida? Existem coisas que a gente pode fazer, por exemplo, esses grupos de conversação, de terapia são importantes, né? Jogos de memória, né? Fazer jogo de memória ali também é importante, né? Aquele joguinho, às vezes até mesmo um joguinho no celular de memória, de encontrar um par com outro par e aquilo ali. Identificação de rostos, então são testes que nós fazemos psicológicos, mas que podem ser usados como uma forma de jogo para identificar rosto, profissão, pegar aqui um rosto, uma pessoa e ligar a profissão dela, contar histórias. Então é muito interessante quando a gente senta ali, aqui na nossa casa, nossa família, nós temos muito isso, né? De sentarmos à mesa e todo mundo ali ter histórias para contar. Meu pai conta as histórias antigas e a gente acha isso, eu pelo menos acho isso maravilhoso, né? Se eu pudesse, se eu tivesse tempo, era todos os dias, toda hora eu estaria ouvindo, porque eu gosto disso. Isso é muito importante para quem ouve, porque aprende, e para quem está contando, porque está trabalhando o seu sistema nervoso central, o seu cérebro, para que ele possa retornar, ou seja, ativar a memória desse cérebro. Então, se contar histórias do tempo passado, não é como algumas pessoas, muito enjoado, porque quando eu vou lá na casa do meu avô, quando eu vou na casa da minha avó, só tem histórias antigas para contar. Isso é importantíssimo para a mente dessa pessoa. E para nós que estamos num processo de envelhecimento, e eu quero envelhecer, né? Eu quero envelhecer muito porque eu não quero morrer antes de chegar lá, então eu quero envelhecer. E aí, então, é importante que a gente também faça esse processo de rememorar, de voltar às memórias. E aí, o jogo de memória, contar histórias, ler livros, ler revistas é importante. Que mais? Lembrar de coisas passadas, bater papo, conversar é importante. Ouvir músicas também é importante. Cantar músicas, lembrar de letras de músicas. Às vezes aquela musiquinha que a gente ouvia lá na infância,
É bom a gente rememorar, trazer para o momento presente. Porque quando você faz isso, você está fazendo com que a sua memória ela seja ativada, trabalhada, processada, para que ela não pare. Mas aí, além daquilo que a gente pode fazer, joguinhos, jogo de dominó, jogo de dama, todos esses jogos de tabuleiro são interessantes para a memória, né? Atividades várias. Uma receita que você vai lá e faz. Há muito tempo atrás eu fiz um doce assim, eu fiz uma moqueca de tal forma, agora vamos ver se eu lembro. Relembrar essas coisas é muito importante. Então esse processo, como a gente sempre quando trabalha com pessoas que estão na fase idosa, e a gente tenta trabalhar essa questão de memória, que é muito importante. Mas aí, eu sei que existem alguns alimentos que ativam a memória da gente, né? Que faz com que a gente também ajude nesse processo do não esquecimento. E tem outros alimentos que eu sei também que aceleram o tempo de desmemorizar, né? De esquecimento. Pessoas que são jovens ainda, que já perderam a memória. Além, é claro, de fatores como estresse, traumas, que mais? Cansaço, pessoas que não dormem bem. Eu vou passar a noite todinha estudando porque eu vou fazer um concurso, vou fazer uma prova, e aí eu vou passar a noite toda estudando. Minha gente, isso não é bom. Isso não é algo que seja saudável. Porque quanto mais você perde de dormir, você deixa de dormir, mais você está enfraquecendo o seu sistema de lembranças, de memória. Então, para que você tenha uma boa memória, é necessário que tenha um bom sono, um sono tranquilo, que você durma bem, que você tenha os seus momentos de dormir, e não só na noite antes da prova, mas durante toda a sua vida. Dormir é algo importante. E aí, tomar água, a gente sempre fala muito em tomar água, né? Parece que água é remédio para tudo, né? Porque eu sempre falo muito isso. Mas tomar água é importante, porque a água oxigena o seu cérebro, faz com que o seu cérebro ele possa ter a saturação necessária para a vida. Isso é importante. Então, mas existe também, além disso, além de você praticar alguns jogos, de você jogar algumas coisas, você executar algumas tarefas. Porque daqui a pouco sai o pessoal jogando os tênis aí no povo. Não, jogar alguma coisa, jogar ali dominó, baralho, dama, xadrez, esses joguinhos de celular que não seja vício, né? Porque se você viciar, vai deixar de viver outras coisas, mas você pode até jogar um joguinho de celular ali, esse de encaixe de bloquinhos. Encaixes de bloquinhos. Né? São jogos interessantes. Juntar três coisazinhas ali iguais, de fazer isso. São jogos interessantes que vão ativar a memória e fazer com que o processo de envelhecimento do cérebro seja retardado ou fique para mais distante. E algumas pessoas chegam a uma idade bem avançada com o seu cérebro, com sua memória ainda em bom estado, porque tiveram todo um processo de cuidado com isso. E aí eu sei também que existem alimentos que ajudam, assim como alimentos que atrapalham essa questão da memória. Não é verdade? Então, a questão alimentar, eu bato sempre na mesma tecla de que a alimentação ela deve ser saudável e natural. Por quê? Eu gosto de trabalhar a alimentação como um todo. Porque não adianta eu trabalhar só pedaços. Existem alimentos, sim, que são mais propensos a uma manutenção da memória. E aí, quando a pessoa tem uma necessidade especial neste sentido, a gente utiliza esses alimentos, né? Para a composição dessa dieta, desse plano alimentar, que são mais propensos à manutenção da memória. E existem também alimentos que devem ser evitados. E aí os alimentos que devem ser evitados, de forma geral, eles devem ser evitados para a manutenção da qualidade de vida, da saúde da pessoa, né? Para a manutenção desse espaço vivo de saúde que a pessoa tem.
Então, são alimentos gerais. Alguns micronutrientes, zinco, manganês, selênio, são muito importantes, são indispensáveis nessa questão de manutenção de memória, né? E de qualidade de vida de forma geral. Assim como a gente evita muita questão dos ácidos graxos, né? Dos radicais livres, dos açúcares, das gorduras em excesso. Isso faz com que a gente tenha uma perda na qualidade de vida. A questão dos produtos processados e ultraprocessados que trazem uma perda na qualidade alimentar muito grande e que muitas vezes tem sido incluído na alimentação de muitos de nós, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas de forma geral, quando a gente cuida da nossa alimentação, quando a gente mantém uma alimentação regrada, a gente está melhorando a nossa memória, está melhorando o nosso humor, está melhorando o nosso coração, está melhorando o nosso intestino, está melhorando todos os sistemas do nosso corpo. Então, a alimentação, de forma geral, ela precisa ser equilibrada, precisa ser uma alimentação saudável, né? Precisa evitar esses produtos, principalmente aquilo que a gente já tira logo de cara, os alimentos ultraprocessados, que são aqueles que têm uma grande manipulação pela indústria alimentícia, porque eles trazem malefícios diversos à saúde, né? Então, aqueles que são mais naturais, aí eu volto a dizer, quanto mais casca você tirar e menos embalagem você abrir, melhor será a sua alimentação, melhor será a qualidade de vida que você tem. Então, leve essa frase com você e aí você vai perceber que se eu estou tirando mais casca, se eu estou descascando mais o meu alimento, ao invés de abrir mais embalagens, eu estou mantendo não só a minha memória, mas como todos os sistemas do meu corpo. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Saiba que as nossas escolhas de hoje, as escolhas alimentares, as escolhas de vida, hoje refletem diretamente no nosso futuro. E no futuro a curto, médio e longo prazo. Então a colheita ela vem. Tudo que a gente faz no dia de hoje são sementes. Tanto na questão alimentar, quanto na questão de atividade física, quanto na questão de cuidado com o corpo, com a mente. Tudo isso é uma semente que a gente lança, né? E a semente, quando é lançada, ela tem a característica de germinar. E ela vai germinar. E esse germinar dela vai florescer e vai frutificar. E os frutos, eles virão, né? É assim como a gente faz a escolha hoje, a gente tem que saber que cada escolha tem essa consequência, que é o fruto dessa semente que foi lançada. Se eu lanço a semente da alimentação saudável, equilibrada, com qualidade, eu vou colher o fruto de uma vida saudável. Se eu lanço a semente da má alimentação no dia de hoje, eu vou colher o fruto de uma vida, infelizmente, prejudicada em um futuro, talvez não tão longe quanto a gente pense que vai ser, né? Muitas vezes a gente colhe logo nos dias de agora. Quero dar uma pausazinha só para dar um oi e muito obrigada aí pela presença. Luciana aí, boa tarde. É importante ter você aqui mais uma vez. Ele sempre diz, olha, Cláudia, eu sempre assisto você lá. Opa! Que bom, Lu, que você está mais uma vez por aqui com a gente. E a todos que entraram, né? Muito obrigada aí pela presença e pela participação, contribuição. Às vezes não dá pra gente citar todos porque a gente vai falando, se empolga falando e acaba subindo aí os comentários, mas sempre que der a gente tá aí mencionando vocês e falando a esse respeito. Mas a gente vê cada um de vocês e é muito bom saber que vocês estão aí com a gente e também receber o feedback, né? Quando você diz pra gente que tem visto, que sempre vê, que tá assistindo, que tem gostado, que tem curtido, a gente sabe que pelo menos está tendo chegando a alguém essa nossa fala e fazendo a diferença na vida de alguém aí que pode estar precisando aí daquilo que está sendo comentado no dia de hoje ou nas outras lives que a gente tem feito,
E aí também qualquer coisa, deixa o comentário, deixa o seu like lá no YouTube da Claudiana, que a gente comenta lá, que a gente responde, né? Eu tenho cuidado de sempre olhar e responder quando deixam lá alguma coisa. O canal é dela, mas eu estou sempre por aqui, né? Estou sempre falando por aqui e também respondo por lá. Então, né, sejam sempre bem-vindos, tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube. E sempre que possível nós estaremos respondendo. E qualquer coisa, né, se quiser também um atendimento ou se quiser uma conversa mais aprofundada sobre qualquer um assunto que relacionado à saúde, seja física ou emocional, psicológica, ou até mesmo saúde espiritual, pode nos buscar, pode nos procurar, pode entrar em contato para que possamos assim estar auxiliando de alguma forma, tá certo? Pode entrar aqui no Instagram, pode ir lá no YouTube, que a gente depois manda o número do WhatsApp, do telefone. Ou mesmo, no Instagram, no meu Instagram tem um link direto pro WhatsApp. Pronto. Lá na bio. Então é só dar uma Um cutucadinha oizinho lá e a gente já se fala diretamente no WhatsApp. Mas, então, voltando aqui para a questão do envelhecimento, né? São dicas que a gente pode dar aqui para todos nós, né? É já ir tomando cuidado, não esperar para que a gente venha ter um envelhecer triste, um envelhecer doentio, um envelhecer patológico, mas que a gente possa já estar cuidando da nossa qualidade de vida, pensando que a nossa vida vai além do hoje, né? A nossa vida tem uma continuidade, a gente precisa ter qualidade de vida em todos os momentos. Se prepare para viver, não se prepare para adoecer, né? Se prepare para ter vida plena, vida abundante. Tenha sonhos, tenha projetos, tenha objetivos na sua vida. Faça as adaptações que são necessárias no dia de hoje para que você possa, assim, estar preservando a sua saúde física, já começando de agora, né? Tendo uma qualidade maior de vida. Cuide, observe a sua alimentação, cuide da sua saúde, cuide da sua atividade física, cuide da sua mente, do seu psicológico. Se prepare para esse momento do envelhecer, para que ele seja um processo natural, mas prazeroso. E saudável. Né? Seja prazeroso, que você consiga chegar nessa fase sentindo prazer, sentindo orgulho daquilo que você é. Não simplesmente do que você foi, daquilo que passou, né? Mas daquilo que você é nos dias atuais. Você é alguém que venceu e conquistou. Alguém que teve vitórias, alguém que teve derrotas, mas alguém que prosseguiu, né? Alguém que chegou à fase idosa mantendo a sua essência, mantendo aquilo que você veio cultivando durante toda a sua vida, durante todo esse processo. Então se prepare para essa fase chegar, mas se prepare da melhor forma. Não se prepare simplesmente esperando que o pior venha, né? Não se prepare simplesmente esperando que você vai adoecer, que você vai precisar ser dependente exclusivamente de alguém. Pode acontecer? Pode. É necessário que aconteça? Não. Mas em todas as fases, a gente deve ter a nossa mente preparada e sabendo, consciente de tudo que está acontecendo, para que em todos os momentos a gente consiga se adequar e consiga tirar proveito, benefício da vida. Para quem tem a vida plena, vida abundante, né? Vida prazerosa, vida com satisfação. E é por isso que é interessante que você se adeque à sua idade também, ao seu grupo. A questão lá dos grupos, novamente, de pessoas que estão em grupos de faixa etária diferente, quando você se acha em grupos de faixa etária diferente, você acaba esquecendo que algumas coisas
algumas limitações existem no seu físico e essas limitações vão te fazer, às vezes, desenvolver até uma depressão, porque você está em um grupo, mas você não consegue acompanhar aquele grupo. Exato. Né? Então, se você sabe, se você tem consciência da sua fase de vida que está vivendo agora, você consegue se adequar melhor, você consegue ter uma mente mais saudável. E aí, quando a sua mente está sã, o seu corpo ele vai também estar sã, porque você vai saber impor os seus limites, mas saber também ultrapassar aquilo que pode ser ultrapassado de limites, não colocar limites desnecessários, não se limitar a coisas que são ruins, mas está assim vencendo essas imposições, colocando, sabendo até onde você pode ir, sabendo o esforço que você pode fazer e melhorando a sua qualidade diariamente. Quando você sabe o que você precisa melhorar, é mais fácil de você conseguir. Se você não acha hoje que precisa melhorar alguma coisa, você não tem como correr atrás dessa melhoria. Então, quando você vê o seu corpo dando sinais de envelhecimento, você já vai saber que precisa melhorar em algumas coisas, em algumas questões, e isso vai fazer com que você ative ali esse momento de autocuidado e de se manter ativo. Então, isso faz com que você chegue lá em uma fase mais avançada da vida com qualidade, né? Não simplesmente deixando as coisas acontecerem e você simplesmente travar e parar no mundo. E é importante o seguinte, que você mantenha sempre a esperança, né? Que não deixe de acreditar, que não deixe de viver, mas que continue vivo e que continue viva a esperança dentro de você, de que você pode ter, apesar dos pesares, apesar talvez do avanço da idade, apesar de algumas limitações que acontecem, mesmo assim, deve ainda haver esperança de que a vida continua e que podemos sim viver bem, viver saudável, viver com integridade de vida. A esperança ela precisa existir, precisa estar aí. Porque quando a esperança acaba, deixamos de lutar para viver. Deixamos de buscar novos rumos e novos caminhos para continuarmos a vida. Então, mantenha sempre viva dentro de você e fora também a esperança de que você pode, de que você consegue, de que você chega lá. Né? Que, como disse Claudiana no início dessa live de hoje, que não vai simplesmente envelhecer para ficar dependente de alguém. Você não precisa depender exclusivamente de alguém. Mas se você cuidar, se você mantiver o seu corpo, a sua mente saudável através dos cuidados necessários, buscando sempre o que possa te ajudar, e aí o conselho é: não deixe de procurar os profissionais de saúde que possam ajudar nesse processo de envelhecer. Faça regularmente exames, faça regularmente exercícios físicos acompanhados por quem de direito que possa te conduzir nisso. Tenha uma alimentação saudável, busque o apoio, a ajuda no profissional de nutrição, do nutricionista, para ter uma alimentação saudável. Tenha um equilíbrio psicológico, trabalhe as suas emoções para que você possa manter vivo em si não somente o corpo, mas todo o seu ser. Que isso é muito importante. Essa esperança nos faz manter vivo todo o ser. Não só um corpo ali que está em pé, mas toda uma pessoa que tem vida e que ainda pode contribuir para si e para o próximo com essa sua vida. Então mantenha a sua esperança. Mantenha o seu equilíbrio psicológico, fisiológico, corporal,
nutricional, mantenha todo o equilíbrio necessário para que a vida tenha sua continuidade plena e de forma segura e saudável. E continue se desenvolvendo, né? Desenvolva aquilo que você já faz, desenvolva as habilidades que você já tem, desenvolva novas habilidades e viva, 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 né? Tenha vida abundante, vida plena. Aproveite a sua vida, né? Não deixe de aproveitar por medo de se sentir inútil, de se sentir invalidado. Não deixe de aproveitar o benefício que você adquiriu ou que você pode adquirir por medo de estacionar. Mas mantenha a sua vida, não é simplesmente o momento de trabalhar, a força, o vigor da juventude, mas em todos os momentos da sua vida você mantenha a sua vida, mantenha a esperança, como a Gisélia disse, mantenha esse vigor essa chama ardendo dentro de você, da vida abundante, da qualidade de vida, de querer viver, de querer ser uma pessoa ativa, mente, corpo, alma, espírito, coração, todo o seu sistema, tudo aquilo que envolve a vida, que seja ativo, que você se desenvolva diariamente, constantemente e não deixe de crescer em qualidade naquilo que você faz e naquilo que você pode desenvolver, né? Seja essa pessoa que vale a pena ter por perto e que vale a pena também estar perto de outros para que assim você possa se desenvolver também no seu social, na sua comunidade, no seu contato com outras pessoas. Não se isole, né? Nessa questão de envelhecimento, não se isole. Não fique só com isso para você, mas se desenvolva, busque também estar com outras pessoas, compartilhe as experiências, é importante isso, compartilhe aquilo que você aprendeu, aquilo que você já viveu. E se você é jovem ainda, né, como tem uma música aí, se você é jovem ainda, amanhã velho será, né? Mas se você é jovem ainda, escute, ouça aquilo que o idoso tem a dizer, porque a sabedoria, a riqueza de informação que tem em um idoso, você não vai encontrar em lugar nenhum, né? Eu particularmente gosto muito de ouvir os idosos e ouço, mesmo que seja uma mesma história, repetida 1000 vezes, eu vou ouvir essa mesma história como se fosse a primeira vez. E sempre terei alguma coisa para aprender com essa nova história, contada novamente, né? Porque para mim será realmente uma nova história. Então, ouça os idosos. E não fuja da velhice, viu? Porque só não vai envelhecer quem morrer cedo. Então não fuja da velhice. Aguarde por ela e faça com que ela venha de uma forma saudável e tranquila para você. Né? É muito bom a gente poder viver. Viver é bom e faz bem. É isso, pessoal. Mais uma vez a gente agradece a cada um. Não vou citar o nome de todos, mas fica aqui o meu carinho especial a cada um de vocês que estiveram conosco e aqueles que ainda vão nos assistir através também daqui do Instagram, do YouTube, né? Então é muito bom vocês estarem aqui com a gente. Compartilhem esse vídeo, se chamou a atenção de vocês, se ajudou a desenvolver alguma coisa aí dentro de vocês, também compartilhe com outras pessoas para que possa assim também desenvolver algo em mais alguém, para que chegue a outras pessoas, que alcancem outras vidas. Mais uma vez, obrigado, muito bom estar de novo com vocês e até breve, né? A gente tem dado espaçamento aí, algumas questões corridas na vida, né? Mas a gente sempre procura tirar um espaçozinho de tempo para estar aqui falando um pouco com vocês. Sempre muito bom esse momento. Ok, tchau, Tchau. até a próxima.